Bom dia, pessoal. Hoje, dia 27 de julho de 2023. Agora, 8h47 da manhã. Acabei de acordar. Desculpa, então, o olho aqui meio pequeno, cara amassada. Mas eu decidi gravar esse vídeo aqui primeiro para atualizar vocês de algumas coisas que saíram ontem e tudo mais. E a outra para falar um pouquinho sobre o jogo de sábado, né, contra o Santos. Ontem eu gravei um vídeo aqui falando já sobre o Argentino Júnior, os Libertadores, mas depois de amanhã tem jogo, depois de amanhã tem Maracanã. Estaremos lá juntos, torcendo muito para a vitória do Fluminense. A gente precisa de uma vitória. Só que o flirk de ontem, as fotos do treinamento de ontem, deixam mais um indício daquilo que eu já venho falando desde o último jogo, tá? O Fluminense muito provavelmente vai entrar com uma equipe praticamente toda reserva. Mas aí eu falo, será que isso é uma má notícia? Eu vou colocar algumas fotos para vocês aqui do flirk, do treinamento, e a gente vai analisar isso juntos, tá? Talvez isso não seja um problema. A gente vai falar sobre isso já já. Para você que está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é André Luiz, essa cara amassada aqui, repito, 8h48 da manhã agora. Se você não for inscrito no canal, puder se inscrever, deixar teu like, compartilhar esse vídeo aí, você vai ajudar a gente bastante, tá bom? Aqui é um canal de torcedor do Fluminense, espero que você se identifique. Mas você que é torcedor de outro clube também, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal também, bora trocar uma ideia sobre futebol, tá? No dia de ontem, pessoal, muito foi falado sobre algumas propostas, sondagens, né? Na verdade, não propostas, sondagens que estariam chegando para levar o André do Fluminense e tudo mais. Pessoal, André, grava vídeo, fala sobre isso, proposta do Liverpool, sondagem de não sei quem, do Fulham. Pessoal, vamos lá. Esse é um assunto que a gente já tem debatido bastante aqui no canal, tá? E a posição do Fluminense é uma só e ela não vai mudar em relação a isso, tá? O André não será vendido, não. O André pode ser vendido agora. O André não sairá do Fluminense antes do final do ano, tá? O que poderia acontecer, não vai acontecer, que mudaria essa história toda, era que as oitavas de final da Libertadores acabassem antes do prazo para inscrição de jogadores, dessa janela do meio do ano, tá? Por exemplo, a decisão da Libertadores, segundo jogo, vai ser no dia 8 de agosto. Digamos que a janela de transferências internacional fosse no dia 15 de agosto. No caso de, bate na madeira, numa eliminação do Fluminense da Libertadores, o Mário poderia mudar de ideia e vender o André. Por quê? A ideia dele é segurar todos os principais jogadores do elenco para a conquista da Libertadores. Mas não é isso que vai acontecer. A janela internacional, se eu não estou enganado, vai até o dia 2. E a Libertadores, o segundo jogo, é no dia 8. Ou seja, o André não vai deixar o Fluminense, nem o André, nem outro principal jogador do time, os 11 titulares principalmente, né? Não vão deixar o Fluminense até o final do ano. Ele pode ser vendido? Pode ser vendido. Mas somente saindo no final do ano. Como a maioria das equipes eles querem reforços para iniciar a pré-temporada e começar agora, eu acho muito improvável que isso aconteça. Eu até gostaria que acontecesse, tá? Porque essa janela agora do meio do ano pra gente, início de temporada para eles, paga melhor. Mas, pelo visto, não vai acontecer e o Fluminense não vai efetuar nenhuma venda agora, principalmente não vai perder nenhum jogador agora. Então você pode ficar tranquilo em relação a isso, tá legal? Eu vou colocar aqui na tela agora imagens do treinamento de ontem. E isso aí, para mim, dá um grande indício que o Fluminense vai com o time reserva ou mesclado, como você queira, tá? Para o jogo contra o Santos. Você não vai ver aí praticamente nenhum titular. Praticamente não, nenhum titular. Tá? Quem você vai ver de titular aqui é o Germancano, que cumpriu suspensão, não atuou no último jogo e por isso está treinando entre os reservas, ok? Nessa foto aqui a gente vê 3 jogadores que podem perfeitamente serem titulares, né? Marlon, Léo Fernandes e Ione Gonçalves, por exemplo. Foto seguinte, John Kennedy, Daniel, tá vendo? A molecada da base aqui, tem o Guga ali no fundo. Até quem puxou o treinamento foi a equipe técnica reserva, digamos assim. Foram os auxiliares do Diniz, né? A equipe técnica reserva não existe. Foram os auxiliares do Diniz, apesar dele estar presente, tá? Você vê aqui o Barros com o Marcão conversando e tudo mais. Mas você vai ver, ó, o Germancano treinou também. O Cano treinou justamente porque não atuou na última partida, estava suspenso. Olha o Diniz aí. O Diniz estava lá acompanhando o treino, mas a impressão que deu
com essas imagens é que quem comandou o treinamento de ontem, quarta-feira, foi o Marcão com Barros, tá? Mais fotos do Cano, Martinelli, que pode ser titular nessa equipe também, Daniel, John Kennedy, tá vendo? Thiago Santos. Thiago Santos ontem foi citado pelo Renato Gaúcho na entrevista coletiva, né? Quando perguntado se ele sentia falta de um cão de guarda, ele respondeu: nós tínhamos o Thiago Santos, né? E eu não preciso falar mais nada. Aí alguém perguntou pro Renato Gaúcho assim, mas era suficiente? Aí ele falou, o suficiente é não ter nada, o insuficiente é não ter nada. Nós tínhamos, né? E aí preferiu não esticar mais o assunto. David Braz, tá vendo? Todos esses atletas podem ser titulares. Vai, Felipe Melo, inclusive. Tá? Inclusive o Felipe Melo. Lima, Lelê, Diogo Barbosa, fez uma excelente estreia. Olha aí. Fiquei bastante animado com a estreia do Diogo Barbosa. Os goleiros também fazendo treinamento. Olha aí, tá vendo? Essa aqui é a última foto. Na minha opinião, o Fluminense vai sim com um time alternativo, tá? E eu acredito que esse time seja mais ou menos esse que eu vou passar para vocês aqui. Eu acredito que o Fábio vai atuar, tá? Então deve jogar Fábio no gol, Guga na direita. Dupla de zaga pode ser formada pelo Marlon, que eu acho que vai estrear, sem sombra de dúvidas. E aí eu tenho uma dúvida, se joga David Braz ou Felipe Melo. Por que David Braz ou Felipe Melo? Porque o Felipe Melo, a tendência é que daqui para frente ele seja reserva. Que a dupla titular seja formada pelo Nino e pelo Marlon. Então não teria problema nenhum o Felipe Melo atuar no sábado contra o Santos. O problema que eu digo em relação ao jogo de terça-feira, tá, pessoal? Eu tô prevendo aqui o jogo de terça-feira. Ah, André, mas por que o Marlon vai jogar? Porque ele precisa ganhar ritmo de jogo. Então seria uma espécie de jogo a pronto pro Marlon, tá? Então na zaga a gente pode ter ali Marlon, David Braz, ou Marlon ou Felipe Melo. Marcelo na esquerda, porque apesar de não ter aparecido foto do Marcelo aí, isso é um sinal que ele não treinou em campo. Por que o Marcelo na esquerda? Pelas declarações do Diniz, né? Ele próprio falou na entrevista coletiva que o Marcelo joga melhor quando ele faz dobradinha, joga 2 jogos seguidos. Então a tendência é que a gente veja o Marcelo aí no time, tá? Se não for o Marcelo, Diogo Barbosa. No meio-campo, deve estrear, que eu digo como titular, né? Eu acredito que vai jogar o Léo Fernandes ou Daniel. Léo Fernandes ou Daniel. Martinelli. E aí tem que ver se ele vai optar pelo Thiago Santos, pelo Lima. Não sei o que se passa na cabeça do Diniz em relação a isso. No ataque, eu acho que o Lelê vai ter mais uma chance, tá? Com o John Kennedy, de centroavante, ou atuando pela direita, e o Cano. Na minha opinião, o Germán Cano joga, porque ele não atuou no último jogo. O Cano a gente sabe que joga uma sequência de partidas e não sente, o lado físico dele não atrapalha muito, ele não cansa, é uma máquina, né? Corre pra caramba. Então eu acredito que o Cano vá pra partida. Então seria mais ou menos esse time do Fluminense. Tá ruim? Acho que não, hein? Acho um time bem bacana e seria um time focado pra vitória. Se você coloca os titulares, a cabeça dos caras já vai estar na terça-feira, com medo de se machucar, tirar pezinho e tudo mais. Então realmente eu acho um baita risco e acho que deve colocar um time reserva ou um time mesclado sim, até porque é um time muito forte contra o Santos. Não vai ter entrosamento, mas qualidade técnica eu acho que tem bastante, tá? O que você acha sobre isso? Você concorda que tem que colocar um time alternativo ou não? Você acha que tem que botar um time titular e dane-se se perder alguém machucado, perdeu, azar naval, como a gente fala na Marinha? Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários, tá legal? Muito obrigado, galera, você que chegou até aqui. Esse é o vídeo de hoje, cedinho, pra gente poder continuar falando de Fluminense, porque desanimar e desistir jamais, tá? A fase não é boa, muita coisa chateia a gente, mas enquanto a vida há esperança, né? 1% de chance e 99% de fé. Então vamos acreditar até o fim, tá legal? Fique com Deus, galera. Mas não deixa de escrever não, tá? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Um forte abraço, saudações tricolores. Valeu!